Unidade 3. Cidadania e movimentos sociais. Aula 17.1. Conteúdos. Povos indígenas no Brasil. Conhecendo os povos indígenas, diferenças e semelhanças, a divisão do trabalho. Habilidades. Analisar a situação social dos índios no Brasil de hoje. Identificar a diversidade cultural dos indígenas brasileiros. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas do componente de história. Eu sei que vocês estão ansiosos, eu sei que a última aula foi muito importante para vocês, foi bem diferenciada, foi muito familiar também, não é verdade? Então hoje nós vamos dar continuidade a essa temática, trazendo a vocês outras problemáticas. Porém, para iniciarmos a aula de hoje, nós vamos fazer o nosso resumo. Vamos lá, nossa revisão. Os Tupi-Guarani. Lembrem-se que os Tupi-Guarani foram as primeiras etnias com quais os colonizadores europeus tiveram contato lá no litoral brasileiro. Os Tupi-Guarani é uma etnia de grande maioria no território brasileiro, então eles ocupavam região norte, região sul e região litorânea, mais precisamente. Foi a língua, na verdade, na qual os colonizadores encontraram mais facilidade para conhecer e também para modificar, tudo bem? Tinha uma organização social coletiva, como vocês puderam ver. Eles também tinham características específicas em relação à sua religião, eram politeístas, eram sociedades organizadas, praticavam e conheciam muitas técnicas de agricultura. Em seguida, vocês viram o encontro, que é justamente o momento em que o colonizador europeu, no caso, os portugueses, encontraram-se com as etnias, especificamente ali os Tupi-Guarani. E vocês lembram que o primeiro contato ele foi extremamente amistoso. As etnias receberam muito bem o colonizador. Já o colonizador olhou para os nativos do território brasileiro com certa estranheza, porque, lembre-se, se não se veste como os portugueses, se não fala como os portugueses, não tem o mesmo Deus que os portugueses, então é diferente e na condição de inferior. Lembram disso, né? Então o europeu ele sempre vai ver as outras etnias como sendo inferiores porque não se parecem nada com a sua cultura. E isso vai levar ao desencontro, que é justamente o momento em que se percebe que, na verdade, o colonizador ele não tinha boas intenções para com as etnias que foram encontradas aqui. Na verdade, isso causou o extermínio, não só o extermínio dos grupos, mas também da sua religião e da sua cultura. E vocês sabem que, apesar de tudo isso, nós ainda temos as grandes contribuições indígenas na nossa sociedade. Vocês viram os hábitos, como, por exemplo, tomar banho, dormir em rede, comer peixe, principalmente na nossa região, não é verdade? Nós temos também a questão de muitas palavras de origem indígena, dessa ideia de relacionamento positivo com a natureza. Então, são contribuições que os indígenas deixaram para nós. E hoje vocês vão ver ainda mais sobre essa temática, tudo bem? Então, nós vamos falar precisamente desses povos indígenas no Brasil. Vamos fazer primeiro uma leitura para trazer um recorte histórico para vocês. Vamos lá? Os índios do Brasil não formam um só povo. Lembre-se que esse termo índio, ele foi dado em 1492, lá por Cristóvão Colombo, quando ele chega aqui a esse território, ao continente americano, precisamente na América Central. Com o fato de estar procurando as Índias, ele denominou esses povos de índios. E foi esse o nome que acabou se espalhando aí, historicamente pela Europa. Porém, vocês já sabem que essas etnias, cada uma tinha um determinado nome. Tá? Então é muito importante vocês lembrarem que esse nome foi alocado às etnias que já habitavam aqui os territórios do continente americano há milhões de anos. São muitos povos diferentes de nós e entre si. Então os índios, dependendo da sua cultura, da sua tribo, ele tem características específicas. Olha aí, possuem hábitos, costumes e línguas próprias. E por isso é errado pensar que todos os índios vivem da mesma maneira. Então olha aqui para nós rapidamente. Então o primeiro ponto que nós devemos entender para compreender os povos indígenas é como a gente ouve muitas pessoas falarem: ah, mas eu sou índio.
Não podemos afirmar isso. Os índios, eles têm, dentro das suas características, eles aceitam-se serem índios e estão dentro dessas áreas, dentro desses costumes. Nós podemos dizer que somos descendentes de índios, beleza, mas não podemos afirmar. Quando nós afirmamos isso, nós acabamos trazendo, desmistificando e até mesmo prejudicando essas etnias que estão lutando ali por demarcações, por respeito, evitando conflitos. Nós podemos compreender a cultura indígena. Nós até temos práticas da cultura indígena. Mas os índios, eles estão em outro contexto, como vocês viram nos desafios, eles estão nas reservas. Eles estão mantendo vivas suas tradições e suas culturas. Lembram que eu falei para vocês anteriormente que os índios, eles têm uma relação muito íntima com a natureza. Então, por isso, as grandes áreas de preservação do nosso país hoje estão dentro de reservas indígenas. Porque eles veem a natureza de forma diferente. É através dela que eles conhecem os elementos. É através da natureza que vêm os seus contos, as suas tradições. Lembram as lendas que eu trouxe para vocês na última aula? A lua, o deus do amor, a própria lenda do Anhangá, que nada mais é do que um protetor da floresta. Então, essas tradições, elas são mantidas através dos indígenas. Nós podemos conhecer da cultura, nós podemos defender o direito dos índios sem sermos índios. Mas nós não podemos dizer, sou índio, não estou lá dentro, não estou ali vendo meu território ser ameaçado, não estou ali empunhando o arco e flecha, nem repassando as tradições para as gerações futuras. Então é preciso ter muito cuidado e muito respeito pela causa indígena que vem sendo aí trazida desde 1988, como vocês viram, é que a Constituição garante aos índios as áreas de preservação e reserva e demarcação. Antes disso, a luta foi constante, tá? Vamos lá? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui viviam cerca de 5 milhões de índios, como vocês já viram anteriormente. As doenças trazidas pelos europeus e as constantes lutas entre índios e brancos fizeram com que muitos grupos desaparecessem. Olha aqui para nós novamente. Então, o grande causador dessa queda drástica e demográfica do contingente de etnias no Brasil, no caso os indígenas, foi o colonizador. Então, essa aí é o resumão de toda essa compreensão. E se os colonizadores não tivessem chegado ao território brasileiro? Essas etnias aí teriam se desenvolvido constantemente. Nós não sabemos aonde eles iriam chegar, mas nós sabemos que o desenvolvimento seria constante. Então, as doenças, como o professor Josino disse na última aula, os índios, eles não conheciam as doenças. O corpo deles, o organismo, não estava preparado para essas doenças que os brancos trouxeram, que o colonizador trouxe. E aí, facilmente, elas se espalhavam. Então, o que era uma simples gripe para um europeu, para um nativo do território, era fatal. Como não tinha tratamento e como não tinha uma vacina para cura, essas mortes eram constantes. Fora as guerras. Por quê? Porque muitas etnias pegaram seu arco e flecha e tentaram se defender. Mas como se defender com arcos e flechas de quem tinha pólvora? Não é verdade? Como se defender com arco e flecha vendo seus irmãos morrerem diariamente? E aí alguns, inclusive, chegaram a fugir. Chegaram a sair dos seus locais num socorro de sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Então, muita coisa poderia ter sido diferente se o colonizador não tivesse vindo aqui e dito, isso aqui é meu. Lembram da ideia de posse? Isso é meu. Por que é meu? Ah, porque eles são inferiores. Eles têm a cor diferente, eles andam seminus, eles falam várias línguas enroladas que não é a nossa. Então, são inferiores. Como é o nome disso? Preconceito. Lembram da ideia de preconceito? É quando eu julgo alguém por aquilo que eu não respeito. Tá? Então, vamos lá?
Atualmente existem no Brasil aproximadamente 240 mil índios, distribuídos em cerca de 180 grupos diferentes. Então, índio não é tudo igual, viu? Depende ali da sua etnia, da sua cultura, sua língua específica. Quando o primeiro navio português chegou às terras que hoje são do Brasil, havia aqui milhares de indígenas que povoavam o litoral. Então, essa imagem vocês já conhecem, não é verdade? População indígena antes de 1500, 5 milhões. Antes da conquista do território brasileiro, né, estima-se que viviam aqui em torno de 5 milhões de nativos de diferentes etnias. E atualmente os dados aí de 900 mil, não é verdade? Então, como vocês podem ver, mais de 4 milhões de indígenas foram mortos no decorrer do processo histórico que inicia lá, da colonização que inicia lá no século XVI. 4 milhões. Então, nós podemos ver aí que realmente é um prejuízo. Lembre-se também que muitos indígenas, gente, eles eram escravizados. E isso também fazia com que eles resistissem, com que eles fizessem ali a sua luta pela sobrevivência. Não só a sobrevivência física, entendam. A sobrevivência da sua cultura, da sua língua, da sua religião, dos seus hábitos, das suas mulheres, das suas crianças. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a diferença entre esses povos, então, professora? Cada povo indígena possui uma cultura, um modo de se relacionar com a natureza, de trabalhar, de fala, entre outras. Quanto às línguas, existem 2 troncos linguísticos principais, o tupi e o macro-G. Então, desses 2 troncos linguísticos é que derivam outras milhares de línguas no território brasileiro. Vale ressaltar também que muitas etnias elas podem ser parecidas nos seus hábitos, mas nós não podemos generalizar. Querem um exemplo? Lá no Rio Grande do Sul, os índios do Rio Grande do Sul, eles andavam vestidos. Por quê? Porque lá as temperaturas são mais baixas. Então, eles encontraram um meio de preservar sua saúde se aquecendo, ou produzindo algodão, ou com couro de animais. Já os nossos índios aqui na região norte não precisavam desse tipo de indumentária. Então, não havia necessidade de usá-los. Então, a gente vai começar a perceber também a base alimentar, que é diferenciada. Por quê? Porque cada região no Brasil tem os seus peixes específicos, a sua forma de produção de macaxeira ou mandioca, como é chamada em muitos lugares, também diferenciada. Tudo bem? Então, nós vamos continuar agora falando dessas semelhanças entre os indígenas. Vocês já viram que eles têm coisas diferenciadas, mas nós temos aí etnias que cuidam, que preservam. Então, nós vamos saber qual é essa ideia de coletividade dentro das etnias indígenas. Vamos lá? As semelhanças entre os indígenas. Para os indígenas, a terra é coletiva. Gente, isso é muito importante, tá? Essa ideia de coletividade. Por quê? Porque traz uma importante reflexão para o que nós entendemos do que acontece com o colonizador. O colonizador, vocês lembram, na época das grandes navegações, o que ele estava procurando? Terra, para tirar minérios, ouro e prata. Então, para o colonizador, lembram lá na Europa a ideia do absolutismo, do mercantilismo, da burguesia? Então, o importante eram propriedades privadas. E até hoje nós também abarcamos essa ideia do colonizador da propriedade privada, não é verdade? Então, é o que é meu e acabou-se. Isso surgiu lá em 1850, com as leis de terra, que vocês vão ver futuramente aí no 8º ano sobre elas. Mas os indígenas, eles têm essa ideia de que a terra ela é coletiva. Ela pertence a todos, olha só. Não pertence a uma pessoa ou a um grupo pequeno de pessoas. A relação entre o indígena e a terra é íntima. Olha aí. É íntima. Já na sociedade capitalista, ou seja, a nossa, ela é comercial. As pessoas podem ser donas de terras onde nunca estiveram antes. Então, olha só o que vai acontecer aí. Vamos primeiro falar dessa relação íntima. Quando nós falamos sobre o processo histórico dos Tupi-Guarani, vocês lembram que eu disse a vocês que os Tupi-Guarani, assim como todas as etnias indígenas no território brasileiro, são politeístas. Então, eles procuravam respostas nos elementos da natureza,
Os seus deuses são elementos da natureza. E aí o professor Josino trouxe uma reflexão muito parecido com o que os povos germânicos faziam lá na Europa. Muito parecido também com o que astecas, incas e maias faziam na América Central e aí onde hoje é a região do Peru. Então, como vocês podem ver, essa ligação com a terra tem a ideia de cuidado, porque eles precisam da terra para sobreviver. É lá que se planta o alimento, que se colhe o alimento. Ele não vai destruir, ele não vai poluir, porque ele sabe que precisa dela para a sua existência, para a sua sobrevivência. Então, há uma relação íntima naquele sentido de eu preciso plantar, então eu vou ali praticar coivara, que é aquela queima que acontece em muitos interiores que a gente sabe hoje, mas essa queima ela não vai destruir, ela é apenas ali um trabalho no solo, e aí eu vou ter que derrubar árvores para fazer as malocas, mas eu não vou matar a floresta inteira para fazer uma maloca, porque eu preciso da floresta para fazer as minhas coletas de fruta, eu preciso da floresta para a minha segurança, eu preciso da floresta para equilibrar o tempo, não é verdade? Para não fazer muito calor e eu ter as minhas épocas de chuva que vão sustentar ali as minhas plantações. Então, mesmo sem a ciência propriamente dita, sem a pesquisa, os índios eles já sabiam como funcionava. Eles entendiam, eles observavam. Eles sabiam exatamente a época dos determinados peixes, aqueles que estavam se reproduzindo e que não podiam ser pescados naquele momento. E é por isso que nós chamamos a economia indígena de economia de subsistência. Ele apenas usufruía aquilo que era necessário, sem haver o desgaste, sem haver o estrago, sem haver o prejuízo à natureza. E aí nós temos a chegada do europeu, que vem com essa visão capitalista. Eu tenho, eu preciso, eu vou em busca, e se eu tiver que prejudicar a natureza, eu vou. Falei a vocês que o nosso primeiro desastre ambiental da nossa história foi a extração do pau-brasil, lembram? Lá quando os Tupi-Guarani não se viram mais na condição de segurar o litoral brasileiro, e aí o colonizador passa ali a extrair o pau-brasil. E a Mata Atlântica foi praticamente destruída por conta dessa extração. Então, isso prova essa visão capitalista, comercial, que os grupos que moravam aqui desconheciam. Por quê? Porque eles não entendiam a terra como propriedade. Eles entendiam a terra como uma continuidade. A natureza ela é contínua. E ela precisa do meu cuidado. Como é que é aí nas comunidades que vocês moram, nas cidades que vocês moram? Qual é a relação que vocês têm com a natureza? Será que tem aquela embalagenzinha plástica ali no chão que vai demorar aí 1000 anos para se decompor? Talvez. Ou então as embarcações quando passam jogando lixo dentro dos nossos rios? Bote aí 1000 anos também para se decompor esse plástico. Qual é a relação com a natureza? Então, essa é uma reflexão que nós temos que ter sempre e nós temos que observar essa relação com os indígenas que eles nos deixam. Olha o que o texto diz aí no final, o nosso primeiro texto. As pessoas podem ser donas da terra onde nunca estiveram antes. Ou seja, de quem está falando aí? Dos grandes proprietários de terra, não é verdade? Que aí trabalham com a extração da madeira, que eles trabalham com a criação de gado e para extrair a madeira vai destruir a natureza e para a criação de gado vai destruir aí a floresta. Então, essas pessoas, esses proprietários de fazenda, talvez nunca estiveram nessa região. Então, eles não têm essa relação com a terra. Vocês estão vendo essa foto aí ao lado? Ela é uma celebração, não é verdade? Então, como vocês podem perceber nas várias fotos que vocês já viram desde sexta-feira até agora, os índios sempre têm essa celebração, estão sempre ali de pés descalços, pisando na terra, tem sempre um elemento da natureza, ou uma planta, ou uma simbologia. Então aí nós começamos a observar que essa relação ela ainda existe. E por isso torno a repetir o que eu falei anteriormente. Vocês viram aí no vídeo,
As maiores áreas de preservação florestal no Brasil hoje estão dentro da reserva indígena. Por isso que as demarcações das terras indígenas são extremamente importantes. Não é só para o índio morar lá, é para se manter viva a natureza, para se manterem vivos os nossos rios. Eu sei que onde vocês moram, vocês ainda têm o privilégio de ver o rio na sua forma bruta e original. Mas aqui na capital, essa cidade cheia de igarapés, é raríssimo o igarapé vivo. Estão poluídos, não se respeitou a natureza, não se compreendeu o que ela estava pedindo. Então, isso é importante que vocês pensem nisso, porque vocês são o futuro. Se nós não preservarmos hoje, se nós não compreendermos a importância que esses índios estão ensinando aí, vocês não vão ver mais natureza futuramente. Estão sentindo o nosso verão esse ano? Tá cruel, né? Eu sei, está cruel. Tudo isso em decorrência aí de um ecossistema que nós estamos prejudicando. E nós prejudicamos de todas as formas, não é só a queimada, não. É o meu lixinho lá, que é queimado no final do dia embaixo da árvore. Gente, a folha seca que cai no chão, ela vai ser ali captada pela natureza. Vai virar um adubo natural depois. Não é verdade? Aquele plástico que eu recolho para ter a coleta coerente ali, é importante. É o mínimo, professora. Gente, eu sei que é bem pouquinho e às vezes nós nos irritamos de não poder fazer mais. Mas nós temos que pensar futuramente. Vocês imaginem se a floresta atlântica, aliás, a Mata Atlântica não tivesse sido destruída no litoral. Que grandioso seria se a visão capitalista dos europeus não tivessem praticamente destruído ela inteira. Não é verdade? Se tivesse tido ali um cuidado, um respeito. Não, nós vamos ali derrubar até aqui. É o suficiente. Ou então vamos reflorestar tudo que é derrubado? Era uma outra saída também, como acontece em muitos países da Europa. Tá? Vamos lá? A divisão de trabalho é feita por sexo e por idade. As mulheres plantam, colhem, tecem, preparam alimentos. Os homens derrubam a mata, constroem armas, cuidam da segurança, caçam e pescam. Então, nós temos uma divisão de trabalho feita por sexo e por idade. Eu até expliquei a vocês, né? Aquela ideia de que a criança, ela é criança, ela vive a vida de criança livremente, ela está sempre ali sendo orientada dentro daquilo que é adequado à sua idade. Aí ela vai passar pelo ritual de passagem, que é quando entra na adolescência, não é? Vamos aí então ao próximo texto. A divisão do trabalho. Entre os indígenas não há classes sociais, como a do homem branco, rico, pobre, muito rico. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento, a ideia de igualdade. A terra, por exemplo, pertence a todos e cada um índio caça. Quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Então, nós temos duas imagens bem legais aí, né? Os senhores idosos nas etnias, nas tribos indígenas, eles têm função fundamental, que é justamente repassar os ensinamentos aos mais novos. Por quê? Porque quem é mais velho tem mais sabedoria. Então, nós temos aí uma relação de extremo respeito, não é verdade? Então, as mulheres com as suas funções, os homens com as suas funções, e tudo aquilo que é tirado da natureza, teoricamente, aliás, na prática, tem que servir a toda a comunidade. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. Então, aqui, o arco e flecha, cada índio tem o seu. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade, como já foi dito a vocês. As mulheres aí plantam, colhem, criam, cuidam das crianças, da colheita e do plantio. Já os homens aí, como já falamos para vocês, o trabalho mais pesado, caça e pesca, guerra e derrubadas de árvore. Uma coisa bem interessante, gente, é que essa divisão que existe até hoje é a mesma divisão que já existia antes dos portugueses chegarem.
Então, eles conseguiram aí manter uma tradição milenar, respeitando aí uma cultura, uma tradição que é passada oralmente e é mesmo na prática, de geração em geração. Mas nós sabemos hoje que muitas problemáticas envolvem as aldeias indígenas. Não é verdade? Nós sabemos aí que muitos fatores hoje contribuem para que esse grupo seja desmembrado. Mas quem está lá na aldeia mesmo, como eu já falei para vocês, ser índio não é só dizer assim, eu sou índio. Não. Existem práticas tradicionais que são vivenciadas, que eles praticam ali diariamente. Aquele ali é índio. Ele está ali defendendo, usando. Esse ano nós temos aí deputados indígenas que representam ali os seus grupos, defendendo os interesses das comunidades indígenas, principalmente essa relação com a natureza. Por isso a ideia de preservação tem sido trazida à tona ultimamente com um gás a mais aí, por conta dessas queimadas que estão acontecendo. Não que já não acontecessem, já aconteciam, tá? Mas é bom lembrar que nós estamos aí com um aumento delas, que não é bacana para a preservação da floresta. Está nos atingindo aí diretamente, como vocês viram aí o professor presencial falando da realidade do nosso município ali de Barcelos, né, naquela região. Então a gente tem muitas reflexões para fazer acerca dessa relação. Temos muito que aprender com os indígenas, principalmente no que diz respeito a se comunicar com a terra.